Olá pessoal, mais uma vez aqui no nosso estudo bíblico, vamos estudar sobre a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versos 12 ao 18. Já temos em outro vídeo estudado do 1 ao 11, agora vamos dar continuidade do 12 ao 18. É importante sempre recapitular, a gente não perder o fio da meada. E o versículo chave para a gente está no capítulo 2, verso 17, em que Paulo apresenta que há uma oposição, há opositores a ele, que estão adulterando, negociando, mercadejando a palavra de Deus. E ao fazerem isso, estão trazendo um evangelho diferente daquele que Paulo pregava. Ele já apontou isso aos Gálatas, por exemplo, no capítulo 1, de um outro evangelho que pregam. E esta oposição tem trazido problemas em Corinto, porque alguns em Corinto têm aceitado estes opositores e têm se deixado levar por esse evangelho diferente. Paulo, então, nessas palavras, procura estabelecer, ainda com bastante serenidade, diferente lá dos capítulos 10, 11, 12 e 13 de 2 Coríntios, a sua defesa, de uma forma bem calma, bem tranquila, ele vai apresentando esta sua defesa. Então ele vai falando contra esses opositores que ao longo do capítulo 3, a gente já tem observado no vídeo anterior, que eles estão tendo, segundo a acusação de Paulo, uma interpretação equivocada da lei de Moisés. Eles não estão entendendo o espírito da lei, o sentido da lei, a intenção da lei, que é gerar vida, que é produzir a salvação. E eles interpretam de tal maneira que esta lei de Deus produz morte, produz escravização, produz algemas e leva o homem a um aprisionamento e não à liberdade. E o evangelho que ele prega é o evangelho do Espírito, que traz libertação ao invés de escravização. Então, são esses opositores que ele continua falando. É importante entender que os leitores da carta de Paulo aos Coríntios conhecem o Antigo Testamento, porque ele cita elementos do Antigo Testamento várias vezes. Então, podemos concluir que esses ouvintes, leitores, conhecem, pelo tempo que Paulo também já passou entre eles. Paulo ensinou a eles, alguns são oriundos de sinagogas. Ou seja, então há um conhecimento do Antigo Testamento nesses leitores ouvintes. Por isso ele pode trabalhar os elementos do Antigo Testamento para tentar explicar o Evangelho que agora, revelado por Jesus Cristo, chegou até os Coríntios. Então no capítulo 12, ou capítulo 3, verso 12, ele continua dizendo os seus argumentos. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Bem, que esperança é essa? Esperança do Evangelho, da glória de Deus, o Evangelho do Espírito, o Evangelho da libertação, ministério da nova aliança, ou seja, é isso que ele está confiado, num Evangelho, numa palavra de Deus que gera vida por meio do Espírito, e não numa interpretação ao pé da letra equivocada da lei que gera a morte. Então a esperança dele, a crença dele, a convicção dele é esse evangelho que gera vida, que traz liberdade. Então é nessa esperança que ele fala com ousadia, que ele prega, que ele se arrisca nas viagens, que ele enfrenta os opositores para levar às pessoas um evangelho de salvação, um evangelho de libertação, para torná-las livres, livres de uma religiosidade morta que gera preceitos que não produzem bem nenhum, que não produzem vida, pelo contrário, criam
morte, frustração, tristeza, agonia, angústia, enquanto que o evangelho que ele traz é o evangelho que produz vida, alegria e liberdade no espírito. Então, por isso, ele não mede esforço para apresentar esse evangelho tão maravilhoso para pessoas que estão enraizadas num sentimento religioso de morte, de opressão, de medo, né, de angústia. Verso 13. E não somos como Moisés. Aí ele vai citar eventos no Antigo Testamento que os seus leitores ouvintes conheciam. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Bem, ele está citando aqui episódios que estão registrados em Êxodo, né? Por exemplo, no capítulo 33 de Êxodo, verso 20, diz assim, Deus falando a Moisés: não poderás ver a minha face, porque homem algum pode ver-me e continuar vivendo. Bem, então, para impedir que Moisés visse a face de Deus, ele colocava um véu sobre o rosto. Ele contemplava a glória de Deus, mas não poderia ver a face de Deus. Então colocava-se um véu sobre o seu rosto. Quando ele saía da presença de Deus, da tenda, né, do tabernáculo, e se dirigia ao povo, aquela glória de Deus que ele presenciou produzia um brilho no seu rosto que o povo não tinha condição de fitar os olhos. Então ele colocava um véu sobre o seu rosto para que o povo não fosse ofuscado, né, não se desvanecesse diante da glória refletida no seu rosto. Mas o que é importante lembrar, que nesses usos que Paulo está fazendo aqui dos textos, é que Moisés não via a face de Deus, ele via a glória manifesta de Deus. E essa glória manifesta de Deus já era suficiente para produzir no seu rosto uma iluminação que fazia com que o povo não conseguisse fitar os olhos dele. Então, a razão pela qual Moisés colocava o véu diante de Deus, para não ver a face de Deus. E a razão pela qual Moisés botava o véu diante do povo é para que o povo não ficasse obscurecido ou com os olhos impedidos de ver pela contemplação da luz, da glória que estava no seu rosto. Bem, só para fazer um parêntese, né, eu sempre gosto de analisar os textos dentro dos textos, mas para fazer um parêntese, no Evangelho de João, capítulo 1, verso, se não estou enganado, 18, o evangelista fala que ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, né, que está voltado para o Pai, quem nos revelou. Ou seja, com isso o evangelista apresenta que Jesus é maior do que Moisés. Moisés não viu a Deus, ele não podia ver a Deus, né? Porque Êxodo 33, 20 diz: ninguém pode ver a minha face e sobreviver. O evangelista diz então: Jesus viu, né? E por ele ter visto, ele pode apresentar Deus como ele realmente é. Moisés apresentava Deus de forma imperfeita, porque ele não contemplava a face de Deus. Ou seja, contemplar a face de Deus é conhecer a pessoa, né? Ou seja, ele não conseguia conhecer Deus plenamente. Então Jesus conhece Deus plenamente, então ele pode apresentar Deus de forma plena. E essa também, assim, agora voltando para Paulo, é a partir disso que Paulo também tem trabalhado. Ou seja, Moisés apresentou para vocês Deus de uma forma imperfeita, porque ele não conseguia ver Deus, ele não conseguia captar plenamente as intenções de Deus. Mas agora, na nova aliança, em Jesus, as intenções verdadeiras de Deus são reveladas. E aí a gente consegue ler as Escrituras com outro olhar, com o olhar do Espírito, com um olhar mais aperfeiçoado. Então, dentro dessas ideias que Paulo está trabalhando aqui com o episódio de Moisés. Então ele cita assim, que Moisés tinha que colocar o véu para que o povo não fosse ofuscado com o brilho de sua face. Aí ele continua, verso 14. Mas os sentidos deles se embotaram,
pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da Antiga Aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Ou seja, Paulo está trabalhando essas ideias do véu lá no Antigo Testamento sobre Moisés e tudo mais, para dizer, olha, assim também hoje nas sinagogas, e não apenas nas sinagogas, mas lembre-se que ele está falando de opositores que vêm a partir de Jerusalém com carta de recomendação da igreja de Jerusalém e que trazem com eles um ensinamento de um evangelho ainda atrelado a essas interpretações equivocadas da lei de Moisés, que gerará morte, acepção, divisão e acepção de pessoas. Então ele diz, olha, assim como Moisés colocava o rosto, cobria o rosto para não ver Deus, né? Assim também até hoje, quando as escrituras são lidas nas sinagogas, este mesmo véu que impedia Moisés de ver Deus continua sobre eles e os impede de enxergar nas escrituras o espírito da lei, né? A intenção de Deus. Ou seja, eles leem as escrituras com o véu sobre o rosto. Automaticamente não conseguirão ter um pleno entendimento do que as escrituras apresentam. Então é nesse sentido que ele diz, olha, assim como Moisés colocava o véu para não ver a face de Deus, assim hoje nas sinagogas, quando leem Moisés, continuam com o mesmo véu e com isso não conseguem ver plenamente a face de Deus. Aí ele continua. Mas até hoje, verso 15, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Observe que ele sai de uma situação, de uma cena de movimento, de véu sobre o rosto e tudo mais, para uma intenção, né, para um sentido mais simbólico. E aí ele vai que o véu era colocado no rosto, agora é colocado, nas suas palavras, no coração. Com isso ele quer falar de interpretação, de entendimento, de ver a verdadeira imagem de Deus, ver o verdadeiro sentido das palavras de Deus. Ou seja, o véu está sobre os corações estão endurecidos, os corações não conseguem interpretar a palavra de Deus. É necessário que o Espírito de Deus entre nesses corações e inscreva as suas palavras. Então é isso que ele está trabalhando aqui. Verso 16. Quando, porém, alguns deles se converte ao Senhor, né, o Senhor aqui é a palavra para Jesus, o véu lhes é retirado. Ou seja, pela ótica de Jesus, por meio de Jesus, se convertem ao Senhor, ou seja, por meio de Jesus, eles conseguem então enxergar Deus no sentido pleno, eles conseguem enxergar as intenções de Deus, o evangelho da graça de Deus. Enquanto eles não se convertem a Jesus, ao evangelho de Jesus, à interpretação de Jesus, à mensagem que Jesus trouxe, ao Deus Pai de Jesus que ele veio apresentar, enquanto eles continuam com aquela imagem do Deus apresentado de uma forma equivocada antes e que agora não aproveita a oportunidade de conhecer o verdadeiro Deus, Pai de Jesus Cristo, por meio da revelação de Jesus Cristo, ou seja, eles então, quando eles são convertidos a Cristo, a ideia de Cristo, a mensagem de Cristo, ao projeto de Cristo, eles então começam a ver como Cristo vê, né? E como Paulo vê, ou seja, ele foi convertido ao Senhor. Então agora ele lê a palavra de Deus de forma diferente de que lia antes. Né? Verso 17. E é claro que ele não vai entrar aqui em detalhes de interpretação, porque a questão não está ainda aqui assim. Né? Ele está trabalhando a ideia geral, né, do seu evangelho e do evangelho dos opositores. Ele não está entrando em doutrinas, em ensinamentos, o que era diferente, basicamente, estritamente, embora ele está falando genericamente. Né? Genericamente, a grosso modo, há uma oposição entre escravização e libertação. Né? Há uma oposição entre vida e morte, entre espírito e letra. Né? Ele está trabalhando ainda esse arcabouço, né? Ele não está entrando no que é exatamente diferente. Aí ele diz agora no verso 17, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor,
aí há liberdade. Então está claro que o evangelho que ele prega produz uma liberdade, o evangelho que os opositores pregam não produz liberdade. Em oposição à libertação, escraviza, algema, torna o homem preso a algumas coisas. Então, a grosso modo, genericamente, ele apresenta que a diferença do seu evangelho para o evangelho dos opositores é que o seu evangelho produz libertação, liberdade, e o evangelho dos opositores produz escravização, produz uma situação ruim, né, de morte. Né? Então, é muito interessante, fazendo um parêntese, a gente fazer uma análise disso nos nossos dias. Né? Que tipo de evangelho estamos pregando e que tipo de evangelho estamos ouvindo e estamos vivendo. O evangelho que produz morte ou o evangelho que produz vida? O evangelho que escraviza ou o evangelho que liberta? Né? Que tipo de evangelho? Eu me torno escravo de homens, eu me torno escravo de intérpretes, eu me torno escravo de instituições, né? Eu não posso ir à esquina se o ungido não permitir lá na minha religião. Bem, que tipo de evangelho estamos vivendo, estamos pregando e estamos recebendo? Né? Paulo fala como palavra-chave aqui, liberdade. Né? O que é liberdade? Liberdade é basicamente aquilo que Jesus falava aos curados. Né? Vão em paz, a tua fé te salvou, podem ir para onde quiserem, vão embora, querem ficar, fiquem, querem ir, vão. Né? Isso é liberdade, liberdade plena, liberdade para pensar, liberdade para falar, liberdade para fazer. Né? Então, liberdade é um termo bastante amplo que, na sua plenitude, incomoda muita gente. Né? Então, vamos lá. Verso 18, para a gente finalizar. E todos nós, agora com o rosto desvendado, né? Ou seja, aqueles que se convertem a Jesus, que aderem à interpretação de Jesus, né? Ao Evangelho de Jesus, à imagem de Deus que Jesus nos traz, né? A esse agora com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Ou seja, com agora o rosto desvendado, contemplamos como por espelho, né, a glória do Senhor. Né? Reflete, né, não direta. Né? Ele mantém a ideia que estava lá em Êxodo 33, 20. Não poderás ver a minha face, porque homem algum pode ver-me e continuar vivendo. Ele mantém isso, mas ele diz que a gente acessa essa glória por um espelho, por um reflexo, né? E provavelmente imagino que esse espelho seja Jesus, né? Por meio de Jesus a gente então vê a glória de Deus, né? E somos transformados, ou seja, não é uma glória que apenas contempla, né? Fica extasiado, mas ela fica lá, né? A glória do Evangelho de Jesus é uma glória que transforma, né? Que muda o ser humano. Somos transformados de glória em glória, né? A questão é gradativa, produtiva, ela é caminhante, né? Ou seja, não é estagnada, não é paralisada, não é inerte, é uma caminhada. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, né? Ou seja, nos tornamos, esse é o objetivo do Evangelho de Cristo, do Espírito de Cristo em nós, produzir em nós uma imagem do Senhor, produzir em nós uma imagem de Jesus. E aí ele diz, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Ou seja, é o Espírito que não apenas produz em nós uma leitura mais clara das intenções de Deus, do propósito de Deus, mas esse mesmo Espírito produz em nós uma vivência mais parecida com Deus. Né? Então não é apenas uma interpretação, uma leitura mais clara da vontade de Deus, mas é uma transformação interna do coração, da vida, numa postura, né, numa imagem,
em algo que reflita e que os outros vejam a imagem de Deus. Então é bem interessante como Paulo apresenta o Evangelho. Primeiro, o Espírito abre os nossos olhos para que a gente entenda as verdadeiras intenções de Deus e leia as Escrituras de forma mais clara, produzindo vida, misericórdia e salvação. Mas não apenas isso, essa questão da observação, né, da leitura, mas também da transformação, porque o Espírito escreve nos nossos corações a palavra de Deus. E isso produz transformação, não é apenas uma observação, mas é uma experiência, né? Então o Evangelho ele tem essa amplitude. Ele começa com um entendimento, né? Abre-se os olhos, se entende, mas esse entendimento gera transformação de vida. Não pode ficar apenas no entendimento. Eu entendi o Evangelho, eu entendi a salvação, eu entendi a morte de Jesus, eu entendi o caminho do Senhor, né? O Evangelho que Paulo nos apresenta não é um evangelho apenas de abrir os olhos, de entender, né? É um evangelho que, ao entender, produz uma transformação, uma mudança e produz em nós uma imagem do Senhor, né? É esse o evangelho propriamente dito que Paulo anunciava, um evangelho que é palpável, que pode ser concretamente pegado e visto, né? Não é teórico de púlpito, mas ele é experimentado e vivido. Não é apenas ler, é viver, né? Que o Senhor nos ajude.